Acabamos de ler essa mensagem, que na verdade são trechos do Evangelho que foram proferidos por Jesus durante o chamado Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi um momento em que Jesus teve a oportunidade de falar para uma multidão. Ele não estava falando apenas para os seus apóstolos ou para os seus discípulos, mas para todas as pessoas que se reuniram ali, sedentas de ouvir alguma coisa, uma palavra de esperança, num momento tão difícil daquele povo. Então Jesus deu algumas recomendações. E essas recomendações sempre estão voltadas para a ideia que Jesus procurava levar ao povo sobre Deus, onde ele chamou de Deus de Pai. Então nós estamos vendo que tudo aqui se refere àquilo que realmente é interessante e necessário para a nossa vida. O pedir e obtereis, né? É uma locução muito conhecida. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E Jesus compara aqui, ele diz: se nós, que somos imperfeitos, somos maus, né? Mais maus do que bons, sabemos dar boas coisas àquelas pessoas a quem nós amamos, quanto mais Deus, que deve nos amar ao infinito. Porque se Deus é a perfeição, tudo em Deus é perfeito. O amor é perfeito. E é por isso mesmo que ele não escolhe a quem amar. Desse modo sereis filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre maus e bons, e manda a chuva sobre justos e injustos. Isso quer dizer que Deus dá para nós, para todos nós, a mesma coisa. Tudo o que precisarmos, Deus já nos deu. Independente de quem somos e do que fazemos. Porque o amor de Deus é perfeito. E é isso que Jesus está procurando fazer o povo entender quando ele fala: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. É claro que isso não pode ser levado ao pé da letra, porque ninguém vai ser perfeito como Deus. Mas vamos tomar isso como um modelo de perfeição. O amor a todos, indistintamente, né? Por isso que ele diz: amar os inimigos. E nós sabemos como é difícil amar os amigos, né? Quanto mais os inimigos. Mas essa era a meta de Jesus. Era nisso que ele acreditava, que a humanidade chegaria um dia. Passaram 2000 anos. Nós estamos aí procurando esse caminho. Talvez hoje entendendo um pouquinho mais daquilo que ele nos falou, mas ainda um pouco distante daquilo que ele queria que nós atingíssemos. Mas nós vamos atingir. O tema, como os Espíritos nos ajudam, está relacionado com isso também. Porque, na verdade, se nós formos levar em consideração a nossa vida, o dia a dia da nossa vida, nós vamos perceber que sempre há uma ajuda. Nós sempre estamos sendo ajudados. Existem momentos difíceis. Existem certas quedas, né, que nós levamos. Mas são alguns momentos. A maior parte do tempo, nós estamos sendo beneficiados e não percebemos. Aliás, nós percebemos muito pouco do benefício que recebemos. Mas nós percebemos o mínimo de prejuízo que nós tivermos, nós não vamos perceber. Nós percebemos. Então, se nós passamos o dia todo bem, quando chegar no finalzinho do dia, a gente tem um aborrecimento, uma frustração, uma decepção, a gente fala: meu dia acabou. Quer dizer, nós passamos bem, vamos dizer, 12 horas no dia, mas 1 minuto, 2 minutos, nós achamos que aquele é o suficiente para estragar os 12. E nós não vamos lembrar daqueles 12, vamos lembrar daquele minuto
que nós sofremos. Não é assim? Então, a nossa memória é responsável pelo nosso sofrimento. Que nós guardamos na memória. E nós procuramos guardar sempre aquilo que nos prejudica. Sempre aquilo que nos faz sofrer. Esquecendo que a maior parte do tempo nós estamos usufruindo de muito benefício sem perceber. Nós estávamos comentando aqui esses dias sobre o que Deus nos oferece, né? Falando sobre o ar. Nós respiramos, estamos respirando, não estamos? Estamos percebendo? Não. Não estamos percebendo. Agora, se faltar o ar, aí nós vamos perceber. Né? Quem tem esse problema que chama falta de ar, na verdade não existe falta de ar, né? O ar está aí para a gente respirar, né? Mas se nós tivermos algum problema na respiração e não conseguirmos respirar, por exemplo, por 30 segundos, isso já vai ser um motivo de um sofrimento muito grande, de uma aflição. Uma das piores situações é de a pessoa chegar num ponto que ela tem dificuldade de respirar. No entanto, nós passamos a vida toda respirando. E não nos lembramos disso. Isso está dando um pequenino exemplo. Né? Estamos dando um pequenino exemplo. Nós estamos, é claro que existem milhares, milhões de exemplos na nossa vida. Mas veja que coisa interessante. Deus nos dá o ar, mas não respira por nós. Se a gente não respirar, morre. Porque essa parte é nossa. Isso nós é que temos de fazer. Na verdade, Deus já nos deu tudo que tinha que dar. Por isso, que nós chamamos a providência divina. Providência, que providencia tudo. Aquilo que é necessário, que é indispensável para a vida, está providenciado. O resto depende de nós. É como diz o Kardec, ele deu o campo para a gente lavrar o campo, cultivar o campo, está tudo aí. A fim de que a gente pudesse obter a sobrevivência. Isso desde o início da humanidade é assim. Né? Os animais, por exemplo, que viviam no estado natural, não tinham essa necessidade de cultivar nada. Eles simplesmente pegavam o que eles encontravam. Mas quando o homem entra no cenário da vida, o ser humano, com a sua inteligência, com a sua capacidade criativa, ele vai descobrindo outros meios para sobreviver em condições melhores que os animais. Por isso que o ser humano dominou a Terra. Porque ele achou formas de viver com mais condições. Os animais ficaram onde estavam. Pelo menos, até agora, não demonstraram nenhuma evolução maior. Enquanto que o ser humano está evoluindo rapidamente. A humanidade vem evoluindo rapidamente. Em vários sentidos. Né? Mas, voltando a essa questão, como o tema é como os Espíritos nos ajudam, isso é porque muita gente chega ao centro comum, às vezes pela primeira vez, pedindo ajuda. Ah, será que os Espíritos não podem ver isso para mim? Não podem resolver esse problema? Né? As pessoas têm uma ideia não verdadeira, né? Do que sejam os Espíritos. Então, como elas... Isso aqui não pode funcionar mesmo, né? Esqueci o papel. As pessoas fazem uma ideia de que é o Espírito.
A doutrina espírita, a grande inovação do espiritismo, desde 160 anos atrás, foi justamente dar um conceito novo do que é o espírito. A palavra espírito foi usada porque ela realmente já existia, sempre existiu, nas várias línguas, né, que o homem utiliza sobre a face da Terra. Mas a ideia do que é espírito era uma ideia, assim, realmente fantasmagórica, né? O espírito já pensa em fantasma, né? Já pensa em seres especiais, com superpoderes. Quem são os espíritos? Não são seres que vivem num outro mundo, que têm superpoderes, que podem fazer isso, podem fazer aquilo, podem prever o futuro, pode conhecer o nosso passado, pode fazer grandes revelações. As pessoas sempre pensam nos espíritos dessa forma, como se os espíritos fossem seres muito especiais. Mas, na verdade, essas ideias que se fazem dos espíritos não é aquela que a doutrina espírita encontrou. No livro dos espíritos, nós vamos encontrar que o espírito é o ser inteligente do universo. O que caracteriza o espírito, e a gente coloca ali também a palavra espírito com letra maiúscula, vamos explicar depois por quê. Porque a palavra espírito nós usamos em dois sentidos. Aqui é um determinado sentido. Como um ser inteligente do universo é em letra maiúscula. Então o espírito é o ser inteligente do universo, quer dizer, uma fonte de inteligência. Se Deus é a inteligência suprema, se ele criou o espírito, ele criou um ser semelhante a ele, inteligente também. E é por isso que a gente vê na história da humanidade, o transcorrer da história, como que o homem, o ser humano, veio evoluindo, crescendo, progredindo, até chegar nas condições que nós estamos hoje. Sempre andando para frente. Não há nenhum momento na história que se conheça que houve uma involução. Quer dizer, que o ser humano voltou a uma condição anterior. Não. Ele sempre está caminhando para frente. Pelo menos intelectualmente. Não dá para você comparar. Hoje a evolução é tão rápida, a mudança é tão rápida, que já não dá para você comparar o dia de hoje com a década passada. Já mudou tudo, quase tudo. As coisas mudaram e estão mudando. E vão mudar. E cada vez mais rapidamente. Isso aí é o quê? É acionado pela inteligência. Então, o ser espírito é inteligente. Mas o espírito, ele pode estar encarnado ou desencarnado. É o espírito. É o mesmo. Nós aqui, que estamos aqui sentados na cadeira e tal, porque existem os desencarnados também, né? Somos encarnados. Estamos momentaneamente ocupando um corpo de carne, um corpo físico. Mas quando nós deixarmos esse corpo, isso vai acontecer um dia, nós continuaremos vivendo como um ser desencarnado, sem esse corpo de carne. O mesmo espírito que estava encarnado vai se tornar desencarnado. A mesma pessoa, o mesmo ser, a mesma individualidade. Então, na verdade, nós estamos num determinado estágio de aprendizado, de experiência, para poder nos desenvolver. Qual é a finalidade que a gente vê e que finalidade a gente vê no ser humano? Não dá para comparar, sem menosprezar os animais, né? Um ser humano com um animal. Seja qual for o animal, mesmo o cão, por exemplo, o animal mais próximo do ser humano, não dá para comparar. Porque nós temos aspirações. O animal não tem. Nós temos sonhos. Nós temos anseios. Nós queremos ser mais do que nós somos. Essa necessidade de crescer, de conhecer. Veja que o conhecimento também faz parte do nosso alimento espiritual. Faz com que a gente cresça e que a gente saia dessa vida com um pouco mais do que quando entrou. Isso é um processo evolutivo. Alguns saem com muito mais, outros saem com pouco,
mas sempre com alguma experiência a mais. É claro que essa experiência não é só o conhecimento, mas nós estamos dando o exemplo que o conhecimento que nós adquirimos pela inteligência é a faculdade mais nobre do ser humano, que os animais não têm. Então, passando para o plano espiritual, nós seremos espíritos. E o espírito não é nada mais do que o ser humano desencarnado. Só isso. É claro que ele está numa outra dimensão, que nós não podemos ver, é invisível para nós, mas isso não dá para eles poderes especiais. Acontece que na condição de desencarnado, existe alguma circunstância em que ele leva alguma vantagem sobre nós. Mas, em outras condições, nós levamos vantagem sobre ele. Porque nós já fomos um deles e vamos, naturalmente, voltar à mesma condição. Os espíritos que nos rodeiam são as almas dos homens, né? Dos seres humanos. Diz que nos rodeiam porque os espíritos estão por toda parte. Onde estão os espíritos? Geralmente onde estão as pessoas. Geralmente. Por quê? Porque o que nos liga uns aos outros, o que nos liga aos outros? A afinidade, a identificação. Por isso que ninguém gosta de viver sozinho. Alguém vai viver sozinho? Não. Você vai procurar pessoas, você vai companhias, você vai procurar lugares onde existem pessoas, onde você possa se relacionar. Né? Porque esse relacionamento, essa sintonia que nós estabelecemos com os outros, é que avivam a nossa capacidade de crescer. O nosso crescimento é através desse processo de relacionamento. São as relações. Se a gente ficasse isolados, uma pessoa ficar isolada do mundo, em que ela vai se tornar? Nós já tivemos exemplos de crianças que foram criadas longe da civilização, ou pessoas que se perderam. Tivemos casos de pessoas que se perderam na guerra, por exemplo, na Segunda Guerra, no meio de mata, ficaram anos e anos ali, sozinhas, sem contato com as pessoas. Elas mudaram completamente, saem outras pessoas. Nem parecem mais seres humanos. Porque é essa relação que nos faz humanos, que faz com que a gente se identifique uns com os outros, sendo que cada um é diferente do outro. Isso que é mais interessante. Não existem duas pessoas iguais. E pelo fato de não existir pessoas iguais, é que o relacionamento é bom. Porque se todo mundo fosse igual um ao outro, para que relacionar? Que vantagem você teria? É a diferença que nos faz crescer. Quanto mais diferente, melhor. Então, o que ocorre? As pessoas que se isolam, elas vão perdendo muito da sua humanidade. Outro exemplo bem clássico é a questão do preso, né? Do presidiário, que fica um mês, por exemplo, na solitária. Deixa o indivíduo um mês lá sem contato. Você vê em que ele se transforma. Com ninguém. Vocês viram aquele filme, O Náufrago? Assistiram O Náufrago? Ali é um exemplo do indivíduo que caiu, né? Ele trabalhava numa empresa de correios que entregava com aviões, né? As correspondências. O avião caiu no mar e ele ficou preso numa ilha sozinho durante muito tempo. A primeira necessidade dele qual foi? Encontrar alguém com quem conversar. Como não tinha, ele criou o Wilson, isso, na bola, né?
Ele criou um personagem para conversar com. Veja a nossa necessidade. É. A comunicação é indispensável para nós. É a nossa primeira necessidade, é comunicação. Né? Então, saiu do ar. Então, vou voltar aqui. Então, essa comunicação é fundamental para que a gente possa realmente viver e conviver. E nós convivemos entre nós. Mas a espiritualidade, os espíritos, também têm a sua convivência e têm relação conosco. Essa relação é uma espécie de convivência também. Só que não é uma convivência articulada, falada. Os espíritos conversam conosco através do pensamento, da sintonia mental. Então, geralmente, os espíritos estão onde há pessoas, onde há um padrão de pensamento, há um ambiente que os acolhe, com que eles se sintonizam. Geralmente, as pessoas com que ele tem afetividade, o lugar que realmente atende às suas necessidades de comunicação. São os espíritos. É claro, nós estamos dizendo os espíritos que estão por aqui, porque nem todos estão por aqui, né? Mas os espíritos que geralmente têm contato conosco são aqueles que têm alguma afinidade conosco. Então, eles não têm. Se eles não têm nenhuma afinidade, não têm nenhum interesse, para que esse contato? Também não tem necessidade nenhuma. Talvez onde menos se encontra espírita é no cemitério. Porque lá não tem ninguém. A não ser que ele esteja preso lá por um problema, né? Mas é onde menos se encontra. Mas no dia a dia, né, há espíritos que participam da nossa vida. E assim como nós, seres humanos, vivemos em relação uns com os outros, os espíritos vivem em relação entre eles e conosco também. E nós também não sabemos, mas estamos em relação com eles. Porque eles aprendem conosco. De coisas boas e coisas ruins. Né? E de alguma forma nós aprendemos com eles. Um processo intuitivo, né, de convivência. Recorrer aos espíritos não é dirigir a seres especiais com poderes mágicos. Não, os espíritos não têm poderes mágicos. Eles têm uma limitação. Quando a gente vê as obras, lê as obras de André Luiz, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, esses autores que tratam do plano espiritual, nós vamos perceber que os espíritos têm, como nós, as suas limitações. Há determinadas coisas que eles podem fazer e nós não podemos, e outras que nós podemos, mas eles não podem. Então há uma relação e uma integração mútua, não é? O poder dos espíritos está limitado à sua condição espiritual. Da mesma forma aqui na Terra. É claro, cada um tem uma condição. Essa condição está ligada à sua moralidade, à sua elevação. Porque o que caracteriza a elevação do espírito é o seu grau de moralidade. É mais elevado, ele tem mais condições de atuar de uma maneira correta, de uma maneira proveitosa, útil para todos nós. Menos elevados, eles têm menos condições. Né? Mas os espíritos, para atuar no mundo físico, eles precisam sempre de nós. Eles não conseguem isso sozinhos. Porque é por isso que nós estamos encarnados. Os espíritos são bons, vamos chamar de bons aqueles que fazem o bem. Né? Não são perfeitos, não. São bons. Mas não são perfeitos. Nós também somos boas pessoas, né? Mas não somos perfeitos.
erramos, né? Eles também erram. Os bons nos ajudam. Nós chamamos de bons aqueles que nos ajudam, né? E os maus, o que nos prejudicam. Mas isso é uma questão só de denominação, né? Maus não quer dizer que estão destinados ao mal, mas que nos prejudicam. Como nós, por exemplo, quando um ato, qualquer coisa que possamos fazer prejudicar alguém, um ato de maldade, nos identifica como maus naquele momento. Por isso que Jesus fala, vós que sois maus, sabeis das boas coisas aos vossos filhos, nesse sentido, né? Porque às vezes nós fazemos o mal. Nesse momento nós fazemos os maus, mal nós somos maus. No momento que nós fazemos o bem, somos bons. Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, só faríamos o bem. E se fosse absolutamente maus, e também não existe, só faríamos o mal. Mas é impossível só fazer o mal. É uma questão já filosófica, né? Como é que nós podemos só fazer o mal? E se eu fizesse o mal, ele faria o mal para ele mesmo. E se destruiria. Né? Se eu fizesse o mal, seria absoluto. Mas não existe isso. Existem os espíritos que fazem o bem e o mal. Alguns fazem mais bem do que mal. Outros fazem mais mal do que bem. Dependendo do nível evolutivo dele. Os bons nos ajudam, mas não fazem a parte que nos compete fazer. Quer dizer, geralmente, nós, no livro dos Espíritos, quando a gente lê sobre os espíritos protetores, nós temos espíritos protetores, né? Os protetores são aqueles que nos protegem. Todo mundo tem. Tanto aqui, né? Não temos nossos pais? Quem são os nossos pais? Os mesmos protetores são nossos pais, né? Mas existem vários níveis de proteção. Aí nós vamos para a escola também nos protege. Os professores protegem. Na sociedade, também, as leis, as autoridades, sempre existe a proteção. Porque é essa proteção que nos garante a vivência, a sobrevivência, o desenvolvimento. Então, a proteção é sempre necessária. Os espíritos protetores, que assumiram um compromisso conosco, antes da gente reencarnar, eles geralmente são aqueles que são um pouquinho mais elevados do que nós. Tem um pouco mais de vivência, de mais experiência, de mais conhecimento. Mas não são muito elevados, não. Se ele fosse muito elevado, nós perderíamos o contato com eles. Porque na espiritualidade, no mundo espiritual, vamos chamar assim, os espíritos se ligam por afinidade de sentimentos. Como aqui também é assim. Só que aqui ainda dá para dar uma disfarçadinha, né? Por causa do corpo. Mas os espíritos que têm as mesmas tendências geralmente se identificam. E esses espíritos que nos protegem, eles têm que estar no mesmo nível que nós estamos. Vamos dizer, no mesmo nível. Vamos dizer assim, se fosse uma escola, né? E você está lá estudando lá na 6ª série da escola. É fundamental. Seu protetor não podia estar muito distante, ele podia estar ali no início do 2º grau, ter mais conhecimento, ele tem condição de ensinar, certo? Ele não pode estar, por exemplo, lá na faculdade. Porque se ele estiver na faculdade, você nem vai ter contato com ele. Então ele tem que estar mais ou menos próximo de você, mas ele tem, por isso que essa proximidade facilita o contato. E facilita também de aguentar, porque não há muita diferença. Não pode haver muita diferença. A diferença tem que ser uma diferença razoável,
para que possa conviver, de algum momento, o protetor com o protegido. Se essa diferença fosse muito grande, não teria condições de conviver. Não daria para conviver. Seria, por exemplo, como nós aqui, que estamos no século XXI, que no Brasil, que a gente tivesse que ir morar lá numa tribo dos Yanomamis, conviver com eles. Não dá, né? É muito distante. Culturalmente é muito distante. Não dá para você estabelecer essa... Então tem que ser um que seja mais ou menos próximo, que possa realmente ter aquela vivência e saber, inclusive, dos caminhos, né, que o indivíduo pode trilhar, que ele pode orientar. Mas os protetores são os nossos mais próximos colaboradores. Nos ajudam. Quando nos ajudam? Sempre. Nós não percebemos. Se a gente prestar atenção, a gente vai perceber, no dia a dia da nossa vida, que atrás de tudo isso há uma proteção. Há muitos problemas que são resolvidos sem que a gente precise fazer nada. Resolve por si mesmo. A gente acha que resolveu por si mesmo, né? Há outros problemas que não. A gente vai empurrando numa conserje, né? Mas alguns... Uma solução que vem do nada. Isso, do nada. Do nada. Mas como que isso aconteceu? Eu não fiz nada, né? Bom, isso aconteceu esse dia. Eu perdi a carteira, né? Eu perdi essa carteira. Cadê a carteira? Tá? Eu perdi a carteira e perdi o celular junto com a carteira. Cai do carro. Né? Bom, falei, nossa, e agora, né? Perdi o celular, é a segunda vez que eu perdi o celular. Os espíritos estão já perdendo a paciência. Né? E a carteira. Isso foi domingo, eu tinha saído de casa, e aí a Eliane falou, não, você vai encontrar. Vou encontrar. Lá em frente de casa, ali na Barão do Rio Branco, é um desfile de gente o dia inteiro. Que passa uma pessoa que eu conheça, de vez em quando passa alguém que eu conheço. De vez em quando. A maioria das pessoas eu não conheço, não me conhece. Então precisa passar para eu que eu conheço, né? Isso já vai facilitar. E eu nem sabia onde eu tinha perdido, na verdade. Mas só para concluir o caso, apareceu a carteira e apareceu o celular. A carteira está fora da minha casa e o celular já está aqui embaixo, na Rua Gabriela. E as duas pessoas que acharam isso. As duas eu conheço. Quer dizer, dentro do carro. Então o que ocorreu? Qual a probabilidade de eu perder duas coisas ao mesmo tempo? Uma lá no Barão do Rio Branco, lá em cima, e outra aqui embaixo, na esquina de baixo, e as pessoas me conhecerem. Quer dizer, qual a probabilidade fazendo isso estatisticamente? Bom, não, acontece que as pessoas são pessoas que me conhecem mesmo, né? Não é qualquer pessoa que me conhece. Não, mas tem muita pessoa que me conhece, mas eu não tenho contato, às vezes, com a pessoa. Foi um menino aqui do nosso grupo. E ele falou, olha, eu nunca passo por essa rua. Ele ficou assim, admirado e deixado, porque ele disse que ele nunca passava por aqui, e foi a primeira vez que ele passou e achou esse celular. Isso. Bom, eu estou dando exemplo, eu estou falando, dando um exemplo, porque isso deve ter acontecido com vocês também, muitas coisas, né? É assim mesmo. A gente não leva em consideração, achou, tudo bem. A gente acha que é uma coisa normal, mas não é normal. Né? Foi a Isabel, a filha do Cirene.
Então, achou. E, quer dizer, para meu espanto, porque eu achava que não ia encontrar, não. Não, eu estava no rádio, falei no rádio que tinha perdido e tal, mas quando eu falei, na verdade, eu tinha encontrado. Né? Então, o que ocorre? A gente vê que as pequenas coisas ocorrem. E aqueles que são bons nos ajudam, né? Sempre nos ajudam. A gente tem que confiar. A gente tem que ajudar positivamente. Por quê? Porque o pensamento que nós emitimos é muito importante. Isso não quer dizer que vai achar sempre. Não, a próxima vez que eu perder, acho que não vou achar. Né? Mas a gente tem essas oportunidades. Né? Sempre tem. O centro espírita, por exemplo, no centro, nós não prometemos solução de problema para ninguém. Não há solução de problema. Né? Nós ajudamos as pessoas a confiarem nelas e em Deus. Porque, no fundo, como diz a doutrina, tudo que nós pedimos a Deus, está lá, né? O que diz aqui o Jesus falou? Só que Deus nos ajuda por intermédio dos nossos irmãos de humanidade. São outras pessoas. São as pessoas que vêm. Ah, eu achei essa carteira. Olha, Deus mandou o indivíduo passar lá e tal. Não é que Deus mandou. As circunstâncias, as leis são tão perfeitas, as leis naturais, que elas permitem a criação de certas circunstâncias, onde entra, por exemplo, a espiritualidade, que é um fator importante, que pode intuir a pessoa para passar ali, né? Para olhar. Muitas pessoas passam e não veem. Porque uma semana depois que eu perdi a carteira, eu achei uma carteira no centro da cidade. Eu achei uma carteira cheia de documentos. Eu falei, bom, agora é a hora de eu devolver. Eu achei uma carteira. E a pessoa... Falei, nossa, achei a carteira. Não estava nem acreditando, né? Porque eu tinha acabado de achar. Achei uma. O que acontece? E essa pessoa não conhecia, nem conheço a pessoa. Eu fui abrir, vi lá o telefone e tal, vi quem era a pessoa, vi que todos os documentos estavam ali. Aí eu telefonei, eu achei a sua carteira. Você levou um susto, nem sabia que tinha perdido. Bom, os espíritos são os intermediários de Deus na missão de nos ajudar. E nós somos os espíritos. Quando nós falamos dos espíritos, nos inclui nisso aí. Quer dizer, nós devemos sempre agir em direção ao bem. Não importa em favor de quem. Se nós estamos fazendo o bem é sempre o bem. Né? Nós devemos fazer. Da mesma forma que nós queremos ser bem atendidos, como um caso desse, né? Nós devemos fazer para os outros. E fazer com muito boa vontade. Não é só fazer, não. Não basta você fazer. Ah, eu achei sua carteira. Tem que ser com muito boa vontade. Você tem que pôr amor nisso. Porque o ato está impregnado do seu sentimento. Então, as pessoas que acharam, por exemplo, a Isabel Cirilo, né? O caso da Isabel. Nossa, a Isabel ficou uma alegria, porque era show uma carteira. O outro também, quer dizer, você viu que não foi só achar. Eles transmitiram isso.
para mim. Aí que eu fiquei mais satisfeito ainda. Porque a melhor alegria que a gente tem é de poder ser útil para alguém. E se você não conhecer, melhor ainda. Aí que você vai sentir como é bom ser útil, como a gente se sente bem consigo mesmo, como a gente se ajusta à própria consciência, como que ele faz bem. É a maior realização que nós podemos alcançar na vida é fazer o bem bem feito. Porque podemos fazer o bem mal feito também. Né? Então não é só fazer, é como nós vamos fazer. E não foi a primeira vez, não, mas eu perdi isso aí, né? Uma vez eu perdi esse mesmo celular, a segunda vez. Eu perdi em Botucatu esse celular, Botucatu. Já tinha dado por perdido. 3 dias depois, andei, fui em restaurante, procurei lá, nada. 3 dias depois, recebo um telefonema de Botucatu. Ligaram para mim também. Ligaram. Por quê? Porque a pessoa pegou aqui pegou os contatos e foi ligando. Veja que a pessoa pegou o contato. Não conheço a pessoa. Nem sei quem é. Mateus, acho que é o Mateus, inclusive, o rapaz que achou aqui. Um jovem, 17 anos, aluno de escola, aluno lá na escola lá daquele professor, que era o professor Ricardo lá. Ele achou, e aí ele me ligou. Aí eu falei, olha, você não sabe, porque a gente tem muita informação aqui, né? Você não sabe o bem que você está fazendo. Eu vou te dar uma recompensa. Não, de jeito nenhum, não quer, não. Isso aqui meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou. Eu estou fazendo isso porque eu tenho que fazer, obrigação minha. Eu achei, né, tal. Então, a gente vê como são as coisas. A gente fica até comovido, né? Coisa dessa. Que a pessoa poderia ficar com isso aí, né? Muito bem. Os espíritos podem ser os mentores, os santos, por exemplo, da Igreja Católica, os santos, os orixás na Umbanda, por exemplo, né? Ou qualquer entidade que nos inspire confiança, não importa, porque Deus age de todas as formas, não existe nome, denominação, religião, não tem nada disso. Isso tudo é criação nossa, essas divisões, essas coisas nossas. Deus nos ajuda de todas as maneiras, por qualquer pessoa, qualquer um, na hora da necessidade que nos atende. E por isso nós temos que fazer a mesma coisa. Esse espírito de solidariedade, de fraternidade, né? Aqui fala em amar os inimigos. Ora, esses não são nossos inimigos, né? Não são nossos inimigos. Se não são nossos amigos, também não são nossos inimigos. Então é muito mais fácil fazer isso. Mas mesmo que seja um inimigo. Inimigo no sentido assim, um adversário, uma pessoa com que a gente não consegue conviver, que teve um problema com ela. Se nós pudermos ajudar em alguma coisa, se puder ser útil em algum momento que a gente vê que ela precisa, nós temos que, a nossa obrigação moral é nesse sentido que Jesus coloca. Não devemos guardar rancor, desejar o mal, de forma nenhuma. Né? Às vezes nós estamos errados, eles estão certos, às vezes estão certos, nós estamos errados. Isso vai acontecer muitas vezes na nossa vida. Quem somos nós para sabermos realmente a verdade, né? Nem nós sabemos a verdade. A verdade está sendo da nossa compreensão. E a gente costuma rotular, né? Não, é meu inimigo, não vou ajudar. Né? Nada disso. Então, os espíritos são os médiuns, né? De Deus, né? Nós somos. Nós todos. A solução já começa na oração, quando nós vamos fazer um pedido, quando nós precisamos de alguma coisa. E quem não precisa? Quem? Mas no momento que nós fazemos a oração, seja ela qual for,
de que religião for, não importa, nós já damos o primeiro passo em busca da solução. Isso não quer dizer que nós vamos ter a solução do jeito que nós queremos, mas para alguma solução nós caminhamos. Alguma solução nós caminhamos. Porque nós não sabemos realmente, no fundo, diante de um problema grave que nos atinge, e é dificilmente uma pessoa, acho que nunca vai acontecer, uma pessoa viver na Terra que não tem um problema grave. Vai acontecer na vida de todos nós, já aconteceu. Ele tem um problema grave é aquele que nos atinge profundamente. E a gente fica desnorteado, não sabe para que lado vai. Né? Que a gente precisa ter esse sentimento de confiança em nós mesmos, de fé em Deus, e de saber que aquilo vai nos levar para alguma solução. Se não é a solução que nós queremos, é aquela que nós precisamos. Deus, como um bom pai, não dá aos seus filhos aquilo que os filhos querem, mas aquilo que os filhos necessitam. Às vezes nós temos que passar por um problema, porque isso é importante no nosso crescimento, na nossa evolução. Então a solução começa na oração, mas jamais dispensa o esforço e o trabalho. Isso eu entrego nas mãos de Deus. Bom, não pode entregar nas mãos de Deus, porque Deus já fez a parte dele. Né? É claro que a gente vai fazer alguma coisa, maneira de falar, entregar nas mãos de Deus. Mas, na verdade, nós temos o problema conosco, o problema é nosso. Pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, 20 anos, a vida toda. Podemos passar a vida toda com um problema sem atingir aquilo que nós gostaríamos. Mas se nós nos esforçamos nesse sentido, isso é o suficiente para a gente aprender o que tinha que aprender. Porque, na verdade, o sofrimento ensina mais do que qualquer coisa, né? A dor, ela é um professor eficiente. Quando nós sentimos dor, ou quando nós sentimos desconforto, nós procuramos uma solução. Enquanto a gente não sente, às vezes esperamos que a dor chegue. Esperamos muito. É como o caso de doença, por exemplo. Né? Esperamos para tomar uma providência. Demoramos muito. Aí um dia ela chega, aí nós corremos. Né? A fé esclarece. A fé orienta, potencializa a ação. A solução não está na fé, está na ação. Mas a fé é a sustentação disso. Através da fé, quer dizer, a confiança, a certeza é que nós vamos alcançar. A prece, a oração, é a sintonia. É sintonia. Sintonia aqui de pensamento, de sentimento. Quando nós estamos orando, aí nós nos identificamos. Esse Søren Kierkegaard era protestante. E ele fez ele lançou esse problema aqui, muito interessante. Certo dia propôs o seguinte problema. Um homem falso orou para o Deus verdadeiro. E, ao mesmo tempo, um homem verdadeiro orou para um Deus falso. Qual desses homens o Deus verdadeiro ouviu? Porque, na verdade, o que acontece? O que importa é o Deus em que você acredita ou o Deus que você tem dentro de você. Né? Por isso que Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Deus Pai, né? Aquele que está comigo.
senhor chama ele de Alá, de Jeová, de outro nome qualquer, né? Shiva lá, Krishna, né? Shiva, Jeová, isso o nome pouco importa. Elohim, né? Está lá na Bíblia, alguns nomes que, dependendo do povo, né, da religião, isso pouco importa. Não existe Deus falso. Existe homem falso. Deus é sempre Deus. Qualquer língua, qualquer religião. Se você acreditou, a sua fé, seu sentimento, esse que é importante. Por isso que a gente vê, quando se fala em milagres, né? Você vê milagres, isso nós chamamos de milagre, em toda religião, qualquer lugar. Qualquer lugar. Acontece. Não por causa da religião, sim, mas porque aquele Deus se manifestou de alguma forma. Às vezes de uma forma excepcional, que é o que nós chamamos de milagre. Porque é outra questão, a questão do milagre, né? O milagre, que chama de milagre, é uma solução excepcional, que aparentemente não tem explicação. Porque, na verdade, tem explicação, mas nós não conseguimos explicar. Então, nós chamamos de milagre. Isso pode, ocasionalmente, acontecer. Mas não é regra. Não é regra. Mas tudo está de acordo com as leis da natureza. A força da oração. A oração é uma força. Força mental. A prece em si é uma fonte de radiação de recursos saudáveis. Né? Quando a pessoa ora, hoje está muito comum, hoje muitas barreiras religiosas foram vencidas. A gente não tem mais muito, né, como tinha antes, décadas atrás, muitas barreiras. Então a pessoa, às vezes, uma pessoa doente, uma pessoa que está com uma doença, às vezes, realmente muito delicada, né? Ela pede prece para todo mundo. Ora, reza por mim, não importava a religião, vai rezando todo mundo. Não é assim? Faz? Por quê? Porque ela, no fundo, ela sabe que não é a religião da pessoa, é a pessoa, né? É o Deus interior dela que vai agir, que vai se manifestar. E um daqui, outro de lá, outro de lá, outro de lá, né? Todo mundo solidário, vamos dar as mãos e vamos... Esse negócio aí está meio bravo, hein? Por que acontece isso? Bom, então, vamos ver. Fez a força da oração. Então, o que vai ocorrer... Vamos ver. Presta a sintonia, força da oração. Conta André Luiz, que uma senhora, está numa das obras lá que nós lemos, né? Nós estudamos na sexta-feira, uma senhora de bons sentimentos se reuniu no quarto com a filha adolescente para orar pela mãe, que é uma velhinha que estava à beira da desencarnação. E o André Luiz é o espírito que estava ali presente, vendo o lado espiritual da coisa, né? Quando começar a prece, uma grande quantidade de espíritos adentrou o quarto para beneficiar da prece. Ela estava orando para a mãe, mas outros espíritos que precisavam entraram ali. A questão da sintonia. Eles foram atraídos pela luz da oração e estavam procurando alívio para suas dores e inquietações. Porque a oração não tem cor, não tem limites, não tem... Né? É o pensamento em ação. É o pensamento em ação. O pensamento é, como diz André Luiz, é uma força criadora, que nós não conhecemos ainda a essência do pensamento. Mas ele cria formas, inclusive, né?
Então, os espíritos, quando querem nos ajudar, esbarram em nossas próprias limitações. Quer dizer, quando um espírito mais elevado, né, quer nos ajudar, ele vai ajudar até onde ele pode. Ele não pode tudo. O que depende de nós, ele não pode fazer. Bom, o que não depende, ele faz. Mas, às vezes, o que depende dele, nós não fazemos a nossa parte e fica por isso mesmo, né? Podemos ajudar um bêbado a atravessar a rua, mas não podemos salvá-lo da bebedeira. Certo? Não é isso? É só dando um exemplo. Não podemos salvá-lo tá certo? Podemos ajudar a pessoa, mas não podemos transformar a pessoa. Porque isso está além das nossas condições. Nem que a gente se empenhar, né? Agora, quem pode se salvar? Só ele mesmo. A gente vai ajudar. A gente dá força, coragem, vai ficar do lado, vai, né? A atuação dos espíritos sobre o mundo corporal está no Livro dos Espíritos a partir da questão 456. Muito interessante essas questões. Tem muitas questões lá sobre isso. Onde ele fala que não há milagres, na verdade, né? O que há são fenômenos, muitas vezes incompreensíveis até a ciência, né? Diante da ciência, mas que podem realmente ocorrer inesperadamente, né? E causar espanto. Aí isso chama de milagre. A intervenção é sempre natural. Isso quer dizer o seguinte: os espíritos nos ajudam. Quando eu falo dos espíritos, eu estou falando de todas as forças naturais, de tudo que pode nos ajudar realmente a buscar uma solução. Mas geralmente a solução é tão natural, ela ocorre de uma maneira tão tranquila, tão natural, que nós não percebemos nada de diferente. Nós achamos aquilo que foi realmente o que tinha que acontecer. Nós não percebemos. Porque isso sempre ocorre dentro das leis naturais. Né? Então, essa intervenção da espiritualidade é quase sempre, na maioria das vezes, através do pensamento. Né? Na grande maioria das vezes, não percebemos a ajuda espiritual. Não estamos percebendo. O que mais? Geralmente ela ocorre de forma indireta, através da intuição. É assim que, por exemplo, que muitas vezes nós estamos com um problema, aí nós temos uma intuição de procurar conversar com uma pessoa. Aí nós vamos conversar com aquela pessoa e ali parece uma luz. Ou então a gente vai e encontra a pessoa. Ou aparece uma outra situação que nos encaminha para um outro tipo de solução, naturalmente, sem que haja nada de extraordinário na nossa vida. Né? Não basta querer ser ajudado, é preciso preservar o caminho que é apontado. Esse é outro aspecto. Né? Por exemplo, minha carteira aqui, não basta alguém achar minha carteira, agora preciso tomar cuidado para não perder mais. Porque aí também não dá, né? Assim é demais. Está entendendo como é que são as coisas? Não basta a gente... achei! Então agora posso perder a vontade. Sempre alguém... Não é assim, de jeito nenhum. São oportunidades que a gente tem. Em tudo, né? Os espíritos podem nos ajudar em 1% do problema. 99% depende de nós. Eles só dão um empurrãozinho, né? A gente tem que ir. Certo? Aquele que... sim, essa aqui é a frase de Jesus. Está lá em Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O que quer dizer isso? Você luta por uma meta, por um objetivo, luta, cai, levanta, não desiste, tal, chega lá. Essa é a salvação. É uma palavra de ordem de Jesus, né? Aquele que perseverar, quer dizer, não desistir das boas coisas, evidentemente, né? Porque, evidentemente, eu posso estar num caminho que talvez não seja o melhor para mim.
Eu vou tentando. Se a minha intenção for boa, vai chegar um momento que eu vou perceber que realmente eu vou ter que mudar aquele caminho. Mas eu já estou mais amadurecido. Talvez quando eu escolhi, eu não estava tão amadurecido para escolher. Isso ocorre. Há pessoas que escolhem um caminho e já vai direto. Outros não. Ele precisa mudar de caminho. Às vezes mais de uma vez. Porque tudo isso faz parte da sua experiência, daquilo que ele realmente necessita. Não, seria muito fácil se todo mundo começasse num caminho e fosse até o fim. Aí, então, a vida seria bem simples, né? Muito simples. Tudo dá certo. Vocês já pensaram se tudo desse certo na nossa vida? Como dizia o Alcir, professor lá de matemática, se tudo der certo, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, porque você já pensou? Né? Cadê a emoção da vida? A emoção da vida, ela está nas grandes conquistas. E onde estão as grandes conquistas? Nas coisas mais difíceis. Se tudo você fizesse, aquela facilidade, fosse colhendo, não tenha emoção. Mas é justamente os obstáculos, a luta, né? Vencer os grandes desafios, que custa muito para todos nós, é isso que realmente nos dá a sensação de vitória, de crescimento, de realização. Esse é o caminho da perfeição. Eu sempre faço a comparação com o atleta que vai para a Olimpíada. Ele procura o quê? Perfeição. Ele tem que se preparar. E preparar muito. E não vai ser fácil. Porque se ele chegasse lá na primeira e vencesse sempre, sem esforço nenhum, que mérito teria? Como é que ele se sentiria? Ele vai sentir a realização quando ele conseguir vencer uma coisa difícil. Porque aí ele está vencendo, que é a si mesmo. É a vitória sobre si mesmo. Né? É o autoaperfeiçoamento. Isso aqui, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Deus é tão perfeito a criação, que Deus não nos criou prontos. Está tudo por fazer. Porque se criasse pronto, não teria o que fazer. A gente ficaria de braço cruzado esperando o tempo passar. Como dizia o nosso amigo lá, como é que é aquele cantor da música lá esperando a morte chegar, com a boca escancarada. Raul Seixas. Né? Com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. É claro que não é assim, né? Eu acho que nós temos que nos preservar da inércia, da estagnação. Enquanto estivermos vivos, mesmo com muita idade, mesmo doentes, né? A pessoa está doente, mas ela está lutando. Ela está ali procurando vencer ela mesma. Na doutrina espírita tem um sentido. Ela dá um sentido até à doença. Você está doente. Mas você sabe que aquela doença é um teste para você. Você vai vencer aquilo. Então, o último momento da sua vida é um momento de vitória. Consegui. Estou acabando. Mas estou deixando, né, um rastro que eu criei de realização, de esforço, de trabalho, de tolerância, de paciência, né, para poder realmente construir um futuro melhor. Porque para o Espiritismo sempre há futuro. Sempre vai haver o futuro. E o futuro não é céu ou inferno. Não para aí. O futuro é uma coisa indefinida. Porque se fosse só ali até lá, chegou lá, acabou também. Acabou. E o que realmente, o que nos move na vida? Essa necessidade de realização. É o que nos move a vida, que nos dá um sentido à nossa existência. É o que vale a pena a gente
viver, sofrer, vale a pena, né? Por isso, como é que chama aquela outra música? Tente outra vez? Tente outra vez, do Raul Seixas. Quem não ouviu, vai ouvir essa música. Tente outra vez. Porque é sempre oportunidade de a gente conseguir superar a si mesmo e alcançar os objetivos da vida. Tudo bem?